Vamos estudar o capítulo 22 do livro de Gênesis. Gênesis 22, 1. Eu não estou lendo o acordo entre Abraão e Abimeleque, tá? Vocês podem ler, é muito importante, mas eu estou querendo hoje tratar muitos assuntos, né? Mas vocês podem ler do versículo do capítulo 21, 22 ao 34, vocês vão ver Abraão fazer uma aliança com o rei filisteu, né? É uma aliança que Deus que foi permitido entre duas pessoas ilustres, mas agora, hoje nós vamos abordar o capítulo 22, famosíssimo, uma parte que muitos conhecem, quando Deus pede a Abraão imolar, sacrificar seu filho único, Isaac. Nós vamos extrair muitas coisas abençoadas nesta noite e, obviamente, no próximo sábado, acerca dessa revelação, dessa analogia. Mas oremos ao Senhor e pedimos capacitação para Ele. Nosso Deus e Pai Celestial, Tu és bom, Tu és maravilhoso. E mais uma vez lhe convidamos para fazer parte desse momento, que Sua presença, que Elohim esteja conosco, nos conduzindo e assim trazendo luz para nosso entendimento, para que nós possamos amadurecer e assim nos tornar a imagem e semelhança do Senhor. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Lhe amamos tantos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Gênesis 22 disse a palavra do Senhor. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moria. Sacrifica-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Uau! Tremendo, meus queridos. Nós vamos falar então de um pedido por parte de Deus, que é um pedido surpreendente para um Deus que obviamente é um Deus de amor. Ou seja, como Deus vai pedir para seu servo Abraão o sacrifício do seu filho. Porque você sabe que nas religiões pagãs, inclusive hoje em dia, muitas religiões de inclinação satânicas, eles pedem sacrifício, não apenas sacrifícios de animais, de galinha, como fazem a macumbaria, mas Satanás pede sacrifício também de criança. De criança. Mas nosso Deus não é um Deus cruel, Ele é amor. Obviamente, nós vamos entender aqui que aquilo que Deus pediu para Abraão era uma prova, um teste. Por que um teste? Porque nós vamos entender algo importantíssimo aqui, que Deus viu idolatria em Abraão. Algo que Deus não se agradou em Abraão é que, obviamente, por ser o único filho de Abraão, Abraão se apegou muito, mas muito em Isaac. E isso fez com que Deus olhasse e sondasse o coração de Abraão e disse: peraí, eu estou aqui, Abraão, cadê meu amigo? Cadê meu servo? Eu quero que, Abraão, sua vida
seja totalmente entregue a mim. E nós vamos entender que Deus é um Deus ciumento. Pois bem, como assim Deus é ciumento? Sim, meus queridos. Deus quer exclusividade. Deus quer que seu coração seja totalmente dele. Então, não cabe aqui a dúvida de que Isaac foi o maior presente que Abraão recebeu. Foram muitos anos que Abraão teve que esperar em receber um milagre extraordinário aos 100 anos de idade, pois Deus deu a Abraão um filho, no qual, obviamente, se esperava no mundo espiritual, mas houve várias fases de dúvidas, tanto sobre a Sara, que no momento determinado da vida dela duvidou, riu, porém Sara amadureceu e no momento certo Deus deu Isaac, o filho da promessa. O maior presente que Abraão recebeu, Isaac. Agora, quando Deus deu Isaac para Abraão, no momento determinado da vida de Abraão, Deus diz assim: bom, agora você me dá Isaac. Eu quero o seu Isaac. Deus coloca à prova Abraão. Eu quero o seu Isaac. A grande pergunta que eu lhe faço, eu gostaria que você se perguntasse junto comigo: pode Deus lhe pedir algo que Ele deu para você administrar? Pode Deus requisitar e pedir de volta algo que Deus lhe deu? Obviamente sim. Embora que a Bíblia diz que o dom é irrevogável, Deus dá, é dado. Mas existe, obviamente, casos para os filhos da luz, os escolhidos, que quando Deus observa bem dentro do coração dos seus filhos, no caso de Abraão, Abraão não era filho de Deus, Abraão era servo de Deus. É diferente. Nós nos tornamos filho de Deus a partir do momento que Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício e da sua ressurreição, nos entregou o Espírito Santo. Ou seja, nós fomos adotados por Deus, pelo seu Espírito, por Jesus nos mandar seu Espírito. E ali Ele nos deu o direito de nós tornarmos filhos de Deus. Entendeu? Bom, mas Deus sim pode pedir para você algo que Ele deu para você. Pois Deus viu no coração de Abraão que havia idolatria por Isaac. Depois de uma grande vitória, de Abraão receber a promessa de Isaac, houve algo que precisou ser tratado em Abraão. E a inclinação do seu coração. E a inclinação do seu coração. Se no coração do homem que Deus escolheu existe alguma coisa que possa substituir o Senhor, pois Deus o identificará como idolatria. Agora, você já viu um idólatra dizendo: eu sou idólatra, pastor? Ora por mim, eu sou um idólatra. É realmente difícil. Sabes por quê? Porque um idólatra, ele não vê a sua idolatria. Porque a idolatria é algo tão sutil que faz com que muitas das vezes nós não nos demos conta que
outras pessoas ou coisas possam substituir o lugar de Deus. Entenderam? Como um idólatra pode ver a sua idolatria? A única forma é pela palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é pregada, quando a palavra do Senhor vem até nós, se realmente desejamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, pois o reflexo daquilo que nós lemos permitirá que nós enxerguemos aquilo que Deus quer, que nós mudemos dentro de nós. No caso de Abraão, Deus via dentro do seu coração idolatria. Idolatria. Agora, por que Deus colocaria Abraão à prova? Assim diz a palavra do Senhor. Deus colocou Abraão à prova. Por que Deus faria isso? O que Abraão deveria provar a Deus que Deus não soubesse? Porque vocês concordam que quando nós somos colocados à prova, a prova é para testar. Concorda comigo? Você faz uma prova lá na escola, na universidade. Há uma prova. Por que é uma prova? Para provar o seu conhecimento, para provar se você estudou, para provar se você está preparado. Na verdade, toda prova é com um propósito de resolver alguma incógnita. Resolver alguma incógnita acerca da pessoa. Existe alguma coisa que Deus precisa provar para si mesmo? Ou seja, que Deus poderia ter a necessidade de provar para avaliar Abraão acerca da sua idolatria? Não. Deus sabe tudo. E Deus sabia que no coração de Abraão havia sim algo que Deus não gostou. E quando Deus vê algo que não gostou, ou seja, um ídolo, o que Deus faz? Ele pede o ídolo. Me dá. Quando Deus identifica um ídolo, Deus pede o ídolo. Olha só. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A provação, ela tem que ter o objetivo de justamente vocês serem aprovados e não reprovados. Abraão poderia ter sido reprovado? Será que Deus permitiria que Abraão matasse seu filho? Obviamente não, porque nosso Deus não é um Deus criminal. Ele é um Deus de amor. Ele nunca vai permitir que o próprio pai sacrifique seu filho. Isso é coisa de pagão, isso é coisa do diabo, do inimigo. Mas no caso aqui, nós estamos falando de uma prova para ver até que ponto Abraão estaria disposto a se desprender daquilo que Deus avaliou como sendo algo que por parte de Isaac, Abraão amava a Isaac mais do que a Deus. E Deus diz não. Por quê? Porque desde o início, sabia que a lei, ela sempre existiu? Sabia disso?
Amar a Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E quando Deus viu isso, que Abraão, o seu coração, não apenas suas atitudes, o seu coração estava inclinado a um amor maior do que ele pediu. Ele pediu Isaac. Por isso que Deus prova. Se Deus observa certas coisas erradas no nosso coração, meus amados, que não conseguimos enxergar, a melhor forma de Deus nos fazer ver e colocar-nos à prova para extrair da prova o mal que está dentro de nós. A provação, escuta isso, a provação é o remédio mais eficaz que o homem possa experimentar para extrair de si mesmo aquilo que Deus reprova. Aquilo que Deus reprova. Vamos continuar. Quando Abraão diz assim, eis-me aqui, Senhor, no versículo 2, diz assim a palavra, acrescentou Deus, toma teu filho único Isaac, a quem amas, e vá até a terra de Moriá, ofereceu ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Repara que Deus diz para Abraão, pega teu filho único Isaac. Cadê Ismael? Cadê Ismael? Abraão não tinha outro filho? Dele? Por meio de Agar? Sim. Mas para Deus, o que vale é o filho da promessa. Ou seja, o que é contabilizado no céu para Deus, o que serve para Deus, é tudo aquilo que você gera pela obediência dele. Todas as suas conquistas que vocês realizaram pela força do seu braço, pela sua capacitação intelectual, ou pelo jeito de você, para Deus isso não vale. Porque no dia do julgamento, no dia da prova, será como folha de palha e não existirá mais. Mas o que prevalecerá, as obras que prevalecerão na vida de vocês e serão contabilizadas no céu, serão as obras geradas pela obediência. Será tudo aquilo que vocês irão construir de hoje para frente, debaixo de obediência, por uma vida em espírito, onde a presença do Espírito Santo lhe guiará, ele ensinará o que deves fazer. Para Deus, Ismael não era filho de Abraão. Mas para Deus, o único filho de Abraão era Isaac. Pois Deus diz, pega teu único filho, Abraão. E continua dizendo, a quem amas, e vá à terra de Moriá, porque ali eu vou te mostrar qual monte você deverá apresentar e sacrificar. Agora, vamos lá. Por que Deus pediu como teste que Abraão oferecesse Isaac como sacrifício? Por quê? Porque além de prová-lo, Deus dá uma dica profética das coisas que haverão de vir. Nós vamos ver, amados, que dentro da sabedoria e a presença de Deus, nós vamos ver que aqui existe uma analogia fantástica.
uma analogia, uma simbologia perfeita entre Jesus e Isaac. Abraão, a figura paterna, o pai, e Isaac, o filho. E Deus, isso vai ser mais aprofundizado no próximo estudo, mas Abraão é a representação paterna de Deus e Isaac representa Jesus. Ou seja, Deus pede a Abraão aquilo que ele irá fazer muitos anos depois, enviando seu filho e sacrificando seu filho único, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Além de provar a Abraão, Deus está anunciando na lei aquilo que iria acontecer milhares de anos depois, por aquilo que o próprio Pai decidirá fazer para salvar a humanidade, entregando seu Filho único, não Isaac, mas Jesus Cristo, para salvar a humanidade. Então, querido, Deus pede para Abraão sacrificar seu filho, mas não é em qualquer lugar. Há um lugar específico, determinado por Deus, não é em qualquer lugar. É no Monte Moriá. O Monte Moriá. Aonde se encontra Moriá? Isso é a grande pergunta. O que é esse monte? Aonde se localiza Moriá? Então eu vou pedir ao meu querido Glauco agora colocar a imagem. Isso, obrigado Glauco. Coloca a imagem aí para nós. E a imagem que você está vendo aí é exatamente aonde se localiza o Monte Moriá. Você está vendo aqui esses muros, né? Esses muros não é da época de Jesus, né? Foi construído, né, pelos árabes bem depois de Jesus. Mas você está vendo que existe como se essa fortaleza que você está vendo em Jerusalém, ela foi construída sobre um monte. E você está observando aqui aquele domo de dourado, aquele templo dourado aí. Pois esse templo dourado que vocês estão observando aqui é o templo dos muçulmanos, ou seja, é o domo da rocha. E no lado esquerdo tem outro templo que está incluso dentro dessa fortaleza, é outro templo, que é uma mesquita, a Mesquita Aqsa. Então, vocês estão observando aqui o lugar exato aonde Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac. É exatamente aqui. Se um dia Deus lhe permitir ir para Jerusalém comigo e nós visitarmos esses lugares geográficos, essa arqueologia tremendo, nós vamos ir no lugar mais disputado do mundo, aonde há guerra, aonde há uma guerra espiritual desde o início. Desde o início. Você sabe que Satanás quer esse lugar? Se existe um lugar que Satanás requer como território, é Jerusalém. E mais precisamente, o Monte Sião. O que é o Monte Sião? É o Monte Moriá. Esse monte que você está vendo agora nessa foto, nessa fotografia.
Nesse lugar, meus amados, não é questão agora, mas aqui foi levado Isaac para ser sacrificado por Abraão. Obviamente, já lhe aviso, ao final da história, Abraão não vai sacrificar Isaac, né? Mas, nesse mesmo lugar, foi o lugar onde foi construído o primeiro templo. O templo que Salomão construiu uns 900 e poucos anos antes de Cristo. Nesse mesmo lugar, foi o lugar onde foi construído o segundo templo, porque no recorrer do tempo foi destruído o primeiro templo, depois foi construído o segundo templo, o templo de Herodes, o templo que Jesus conheceu. Era ali, e depois que foi destruído no ano 70 depois de Cristo, ok? Então aquilo que você vê ali foi de conquista, de história, né? Houve muitas modificações, mas foi construído e destruído, construído e destruído. Por quê? Porque Satanás quer esse lugar. Quer esse lugar. Então, esse lugar, para você ter noção, é o famoso Monte Moriá. E hoje, que nós falamos também, o Monte Sião. Bom, existem aqui vários pontos que Deus pede para Abraão que precisam ser sublinhados. Primeiro, Deus pede o filho único de Abraão. Estão me seguindo? O filho único. Segundo, Deus pede que seja sacrificado no Monte Moriá, que é o Monte Sião, localizado em Jerusalém. Jesus foi sacrificado onde? No Monte Moriá? Não, no Gólgota, mas em Jerusalém. Em Jerusalém. Ou seja, não existiria aqui uma alusão naquilo que Deus se predispôs a fazer no futuro ao enviar seu Filho único para Jerusalém e sacrificá-lo na cidade santa, por acaso? E vamos ver a seguir que sim, obviamente. No versículo 3 diz: na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaac, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. No terceiro dia. Agora, por favor, tente se colocar no lugar de Abraão. Vocês acham que durante essa longa caminhada de 3 dias de caminhada, Abraão não foi tentado por Satanás em voltar atrás? Coloca-se no lugar de Abraão. Deus diz: sacrifica seu filho. Mas eu amo ele. Eu amo ele de todo o meu coração. Abraão diz: tá bom, Senhor, eu vou lá. Você acha que Satanás não induziu Abraão em dizer: Abraão, você é louco, volta atrás? É claro que sim. Abraão foi tentado, isso eu tenho certeza, 100% de convicção que Abraão foi tentado de voltar. Agora, eu quero falar agora sobre compromisso. Por quê? Vocês vão entender. Porque muitos se predispõem em sacrificar aquilo que Deus lhe pede. Sim, Pastor Cris, eu quero hoje... Deus me mostrou na palavra, Deus me mostrou quando suas pregações têm falado no meu coração, em sacrificar meu Isaac, sacrificar aquilo que Deus me pede sacrificar. Quando ouve a palavra de Deus, eles dizem para si: verdade, verdade, Senhor, hoje eu vou matar meu vício, hoje eu vou matar minha preguiça.
Hoje eu vou matar minha mornidão. Hoje eu vou matar minha curiosidade. Hoje eu vou matar a minha impureza. Senhor, hoje eu vou matar tudo aquilo que possa impedir de eu ser totalmente seu. Mas ali, o grande desafio é manter sua posição durante os 3 dias de caminhada. Não é apenas você falar, sim, Senhor, eu vou fazer, eu vou matar meu Isaac. É no início e durante a caminhada até chegar em Jerusalém. Até chegar no Moriá. Manter sua posição até sua viagem de chegada e de cumprimento. O que lhe faz não ser um homem de Deus é sua capacidade de desistir daquilo que Deus lhe pediu mudar. Porque na medida que você anda com Deus, Deus vai pedir uma coisa. Deus vai pedir uma coisa. Deus não lhe pede tudo no início, de uma vez. Deus vai começar a lhe pedir isso, transforma isso. Muito bem, agora transforma isso. Agora eu quero isso. Por quê? Porque o objetivo de Deus, meus queridos, é que nós sejamos a imagem e semelhança dele. E que nós nos venhamos a nos desprender de tudo que for necessário ser desprendido, para nós sermos 100% do nosso amado. Sabe dizer, eu sou do meu amado, e meu amado é meu. Para que não haja nenhum amante, nenhum apego, nenhum ídolo que possa substituir o seu Senhor da sua vida. Eu não sei quantos dias serão necessários. Eu não sei quantos dias vai demorar para você sacrificar, matar aquilo que Deus lhe pede. Mas Abraão, junto com seu jumento e seus 2 servos, levando consigo Isaac, precisou de 3 dias para chegar e subir Moriá. 3 dias. Sejam 3 dias ou muito mais. O seu grande desafio é perseverar na sua caminhada, convicto de que estás disposto a fazê-lo por amor a Deus. O grande desafio não é dizer sim para Deus, apenas. O grande desafio é andar com seu Isaac, atravessando a distância que for necessário para alcançar o alvo proposto por Deus. Quem pede Isaac é Deus. E no caso de Abraão, Deus tinha lhe dado Isaac. Agora, se Deus pode lhe pedir coisas que Ele lhe deu, o que dizer das coisas que Satanás lhe deu? Você acha que Deus não vai lhe pedir as coisas que Satanás lhe deu? Os prazeres que ele lhe deu? Os apegos que ele lhe deu? Os costumes que ele lhe deu? Os objetos que ele lhe deu? Os relacionamentos que ele lhe deu? Os ídolos que ele lhe deu?
O seu Isaac é a representação daquilo que você ama. A representação que você pode ter prazer em ter e guardar. O seu Isaac pode lhe trazer alegria. Mas Deus lhe pede com um propósito de lhe provar. Até que ponto você estará disposto a ir com Deus? Há sacrifícios que Deus vai lhe pedir para que vocês o matem. E há outros sacrifícios que Deus irá poupar a fim de testar a sua fé e obediência. Qual Isaac Deus lhe pede hoje? Nenhum? Será, meus amados? Procura bem. Cada vez que você ouve uma palavra dessa, aonde o Espírito Santo, se você quer ouvir a voz de Deus, o que Deus procura fazer para lhe convencer daquilo que é necessário matar? Qual Isaac Deus lhe pede hoje? E quantas milhas você está disposto a andar para chegar até o Monte Moriá e sacrificá-lo? Porque muitos começam e dizem assim, sim, Senhor, mas na metade do caminho ouve a voz de Satanás dizer, volta teu apego, volta teu ídolo, volta teu prazer, volta tua promiscuidade, volta tua cobiça, volta. Por quê? Porque não quer andar 3 dias. Não quer pagar o preço. Porque entende que viver uma vida cristã não é andar 3 dias para sacrificar aquilo que Deus me pede. Não, ao contrário, é receber aquilo que vem de Deus. Que tipo de evangelho tantas pessoas estão ouvindo, meu Deus? Quanto engano tem sido falado e pregado e condicionado pessoas a viver um evangelho errado. O objetivo de Deus é fazer com que você se desfazem de tudo aquilo que atrapalha, para andar e correr a corrida proposta pelo Senhor, seu Deus. Entre sua decisão de querer mudar e sacrificar o seu Isaac até o cumprimento do seu propósito, Satanás fará de tudo para lhe convencer que seu sacrifício é em vão, que não terá força de chegar até o Monte Moriá, que você não terá força de subir até o Monte Sião. Você sabe o que determina se você vai chegar a andar 3 dias e subir o monte para sacrificar aquilo que Deus vos pede sacrificar? A sua fé. A sua fé. A sua convicção de que Deus lhe capacitará e que por você deve existir um vivo desejo de você agradar o seu Deus. Se você quer provar que você o ama, não pensa que Deus vai lhe pedir algo que você não gosta.
todo prazer da carne é algo que você gosta. É algo que faz bem para seu ego, sua carne. E ali, até onde você está disposto a ir com o seu Senhor? É a fé que vai determinar se você conseguirá andar por amor a Deus durante os dias que foram necessários para atravessar e cumprir com sua jornada até Moriá. A fé. Onde você encontrará a força para subir até Jerusalém e sacrificar aquilo que Deus lhe pede? A força se adquire quando a palavra de Deus que lhe é revelada entra no seu espírito, produzindo uma faísca que acende todo o seu ser. Uma força inexplicável lhe toma de tal forma que ninguém, nem familiares, nem amigos, nem relacionamentos, nem demônios são capazes de interferir na sua decisão. Quem desanima após ter recebido a palavra de Deus é semelhante a um Abraão que recebeu o comando de Deus, o comando de sacrificar Isaac. E a caminho desfalece e volta para trás. A fé será seu combustível. Você quer ser um homem e uma mulher que vai marcar a sua geração? Ou você será uma mulher de Ló que, quando recebeu a ordem por parte de Deus, alcançar o objetivo de ir para as montanhas, simplesmente voltou atrás? Abraão foi tentado em voltar, e eu lhe asseguro. O próprio diabo sabia que Deus não iria matar. Aliás, que Deus não iria pedir para Abraão matar Isaac. Porque Satanás sabe disso. Mas Satanás, obviamente, foi até Deus e dizer: tu viu o teu servo Abraão, que diz te amar, ele está mais amando o seu próprio filho do que a ti. E ali, não terei eu uma brecha para eu agir? Ali Deus diz: então tá, vamos testar. Eu sei, mas vamos testar e provar. E a obediência de Abraão resolveu muitas incógnitas, principalmente com aquilo que certamente Satanás acusava Abraão. Há muitas incógnitas que são necessários resolver nas nossas vidas. E essas incógnitas serão resolvidas mediante provação. Mas lembra-se, a provação, ela pode ser uma tentação, mas ela pode também ser um teste por parte de Deus, para Deus lhe provar, para ver até onde você estaria disposto a andar, quantas milhas, quantos sacrifícios, por amor àquilo que você diz: eu te amo, Jesus. O amor é provado quando Deus lhe pede algo. E o amor é mantido pela sua disposição em você prevalecer o tempo que for necessário para alcançar Moriá. E assim levar em adoração ao Senhor o seu Isaac.
e matá-lo. Oremos ao Senhor. Pai Celeste, eu lhe agradeço por essa palavra. Eu sei que isso tem falado no coração de muita gente que estão nos vendo. Minha oração é nesta noite é que possamos encontrar alguns Abraãos sinceros e não hipócritas que dizem eu te amo e depois são os primeiros a dar volta. Eu vou fazer e são os primeiros a retroceder nos compromissos que um dia se predisponham a fazer para demonstrar o amor que eles têm por ti. Senhor, que a fé dessa pessoa, que é o combustível que essa pessoa vai precisar para confrontar as obras de Satanás e dizer: Satanás, eu vou até Moriá. Satanás, mesmo que possa parecer louco, mesmo que os meus amigos dizem assim, ele não vai conseguir abrir mão desse pecado, desse vício de pornografia, desse vício de homossexualismo, de homossexualidade, desse vício de pedofilia, desse vício de alcoolismo, de cigarro, de impureza que te assola, você não vai conseguir. Eu vou. E não há ninguém que me impedirá chegar até ali. 3 dias ou mais. Seja, Senhor, a oração de determinação e que a fé penetra no coração dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo. Amém.